Boa tarde, irmãos. Boa tarde, irmãs. Que Deus assim possa estar nesta tarde conosco. Eu estou aqui mais uma vez essa tarde para assim tratar de um assunto na qual as pessoas têm pensado que têm tratado, mas infelizmente nós vemos e ouvimos muitas coisas, muitos dizeres diferentes, na qual a Bíblia diz. Porque o segredo da vida do homem de Deus, da mulher de Deus, é a palavra do Senhor. E o que estamos atravessando, vivendo hoje, vendo muitas coisas, muitos dizeres, anda na contramão das Escrituras. E Deus, logo para dar início aqui, não tem compromisso com o meu mencionar, com mencionar de qualquer homem ou mulher. Deus não tem compromisso com nenhuma igreja, ele tem compromisso com a sua palavra. E tratando-se até mesmo da salvação, você logo vê por qual igreja nós seremos salvos, por qual igreja nós seremos julgados e assim absorvido de qualquer condenação. Por qual igreja existe na terra na qual nós vamos passar por algum processo diante do olhar de Deus e dizer, tal igreja é esta, a porta da salvação? Por quê? Nós seremos apresentados ao Senhor conforme a palavra dele. As Escrituras, não tem como, não tem igreja, não adianta eu nem você, do outro lado que vai estar me ouvindo mais tarde, ou para a semana, ou daqui a 2 dias, 5 dias, não sei, dizer, eu tenho grande consideração pelo pastor tal, pelo bispo tal, pelo arcebispo tal, pela bispa tal, pela pastora tal, eu tenho um grande apreço por ela e meu coração se sente confortado ali com os dizeres que é dito na minha congregação, estou bem ali e acredito que o céu, não. Se qualquer denominação que exista hoje na face da terra, com dizeres e práticas mencionados, seja por qualquer líder religioso, e leva as pessoas para a bagunça que estamos contemplando hoje, uma grande confusão, muitas portas abertas, e era para estas portas, né, meu irmão, minha irmã, está aberta, mas não trazer a confusão que está aí hoje implantada na mente das pessoas. Um diz uma coisa, outro diz outra, outro diz outra, e outros vão dizendo, e a confusão, o Babel armado na terra. E este Babel não é o Babel de Deus, é o homem trazendo suas ideias, você se conformando com dizeres até bem elaboradazinha na igreja, seu coração está ali descansado, sendo que Deus tem compromisso com a sua palavra. Não adianta eu dizer de modo algum, eu era encantado com o pastor tal, ele falava de uma maneira que trazia conforto para o meu coração, eu ouvia a bispa missionária, não sei lá das quantas, isso daí me trazia grande alento. Mas o alento que você precisa do Espírito Santo e conferido com a palavra. E você vê que a palavra hoje anda tão distante das pessoas, na qual, quando você menciona ela, às vezes irmãos e irmãs acham até estranho. Não, mas a Bíblia, eu sei, está escrito, você não está lendo errado não, eu vi ali, mas eu não creio assim. E aí, meu irmão, minha irmã, você entra em um quadro pintado, já bem formado, e este quadro será lançado no abismo pelo Senhor, fora
da sua palavra. Eu quero dar início orando aqui e vamos ler a palavra do Senhor. Grande Deus, Pai justo, obrigado, Pai, por esta oportunidade mais uma vez que o Senhor me concede. Eu te rogo, Senhor, derrama o teu colírio santo sobre cada vida, cada pessoa que vai estar atentamente ouvindo o que vai ser dito aqui, Pai. E que eu, Hamilton, desapareça e o Senhor possa estar entrando em cena e fale conforme tu queiras, conforme a tua palavra diz. Não com que Hamilton venha trazer uma boa ideia, uma palavra bastante confortante para nós estarmos bem aqui nesta terra, mas perante os olhos do Senhor está em falta. Ó Deus, ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã que vai estar me ouvindo logo após esse trabalho ser término. Ó Deus, abraça todos com a tua compaixão e misericórdia em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, eu vou ler uma palavra aqui que se encontra no livro de São Judas, Epístola de São Judas, e o versículo 3. Agora o título da palavra que está aqui logo antes de nós lermos está dizendo: contra os falsos mestres. Olha só, veja no tempo em que Judas está aqui, deixando a sua epístola, falando contra os falsos mestres. Agora, como pode ser isso, Judas? E aqui não estou falando de Judas Iscariote, esse daqui era irmão, o prefácio de saudação, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservado em Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos seja multiplicada. Isso é o prefácio de Judas aqui, tratando com os santificados, olha, santificados. E você sabe, meu irmão, minha irmã, que santificação, isso não é uma coisa hoje fácil de se ver. Um compromisso com seriedade com Deus hoje não vê mais isso. Tem muitos irmãos, tem muitas irmãs, tem muitos evangélicos, tem muitas evangélicas, tem muitas igrejas aí, tem muitas portas escancaradas e no qual Deus pesa, busca. Ele fala na sua palavra: será que quando eu, Filho do homem, vier do céu, encontrará fé na terra? Esta fé, meu irmão, minha irmã, não pode vir a você por intermédio de uma porta aberta, de uma igreja. Não, isso daí vem do Espírito Santo, é que traz a santificação, a purificação, o moldar do vaso para com que tenha o brilho, o colírio vindo nos olhos e compreender a palavra de Deus. Mas eu quero ler aqui que eu disse que no título do livro de São Judas está escrito contra os falsos mestres. Amados, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos em toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exaltar-vos a batalha pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Agora eu vou ler o versículo 4. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estava escrito, para que o mesmo juízo ao homem ímpio que convertem em dissolução a graça do Deus e nega a Deus único, do dominador Senhor nosso
Jesus Cristo. Grande Deus, Pai justo, está aqui tua palavra, Pai. E ajuda-me, Pai, em esclarecimento para com que os irmãos possam estar compreendendo o que Judas, naquele ano, naquela época, Senhor, já estava com cuidado, contratado com a igreja, alertando, despertando para com que não afundasse com seu pé em lamas, em lamaçais, não fosse cada vez mais se sujasse, mas se apartasse da iniquidade, das obras maléficas que o homem, ainda assim, falando de Deus, pudesse levar o povo, perverter o povo de crer no Senhor, em pureza, em coração limpo, em alma limpa, em vidas limpas. Deus, ajuda meus irmãos e as minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, lemos uma palavra aqui na qual Judas está tratando com os amados irmãos. E eu espero esta tarde que eu esteja tratando com amado e amadas irmãs do Senhor, que verdadeiramente procura ter um compromisso com o Todo-Poderoso, não um compromisso de estar ali algo participante de um grupo A, grupo B, eu faço parte do grupo C, do grupo D, do alfabeto todo. Não, você tem que ser uma pessoa separado e separada de Deus, não separados e separada de um pastor, ou separados e separada de uma determinada denominação, uma porta aberta. Não, um ser humano, um indivíduo, uma pessoa separada de Deus, ela demonstra a sua diferença. E tratando disso, está Judas aqui tratando e com grande diligência. O que é que significa isso? Uma diligência, uma rapidez. Preciso vos despertar do quadro que estamos adentrando, porque homens ímpios, né, se interveram pelo meio para trazer coisas, e você precisa estar despertados e despertada, minha irmã, que, olhe, no tempo de Judas o quadro já estava decaindo para o mal, mas graças a Deus, Deus sempre tratou, separou um homem para trazer o despertamento para aquele, trazer um beliscão para a consciência, na qual eu vou trazer o título a esta palavra de hoje, a era do gelo que estamos vivendo. Porque se não estivéssemos vivendo uma era tão gelada, tão fria, aonde muitos irmãos e irmãs se encontram mortos, estão conservados, estão tratando do seu corpo, a conservação do corpo está ali intacto, mas por dentro há uma pedra de gelo no coração que esfriou a alma, e aonde você tenta aquecê-la, trazer fogo, chama do Espírito Santo para o despertamento de estar com a palavra do Senhor, e somente isso, mais nada que isso, e as pessoas se assombram, assustam-se e correm e fogem, porque a palavra de Deus já não faz mais efeito. A era do gelo tomou conta e pá da situação das pessoas, e é nisto aqui que está Judas tratando para com que isso não adentrasse nos irmãos. Amados, procuro eu. Judas 1 é o livro, ele só tem um livro. Livro 1, verso 3. Amados irmãos. Amados irmãos e irmãs. Procuro eu. E da palavra de Judas faz eu, exatamente agora mesmo. Escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum. Tive por necessidade escrever-vos. Veja que Judas sentiu a necessidade, porque Judas já não
estava cheio da chama do fogo do Espírito Santo e estava vendo que o quadro, a epístola que ele estava escrevendo, não queria que adentrasse o gelo, o esfriamento nos irmãos e irmãs, e precisava escrever com grande diligência e rapidez, para com que não pudesse estar falando o mesmo que o Senhor Jesus Cristo disse uma certa feita: deixe os seus mortos enterrar seus mortos. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo que me ouve, eu trato com assuntos para com que você não caia de ser um morto ou uma morta, ainda carregando uma Bíblia, indo para essas campanhas, igrejas e tudo mais, e estão todos mortos, e você vê pela prática, pelas coisas. Trate com a palavra, faça comparação, veja o que os apóstolos, os profetas disseram, traga a eles uma sombra de 40, 50 anos atrás, veja o evangelho que está aí, uma carniça. Por quê? A era do gelo está aí para conservar a carniça. Carniça hoje, mortos, apodrecido, branqueado por fora, mas por dentro cheio de árvore de rapina, sentados nos melhores lugares, tocando as suas flautas e dizendo: será que o Senhor nos ouve hoje? Então, eu quero dizer para você, meu irmão, com diligência e com rapidez, necessito escrever-vos, exaltar-vos. Estou no versículo 3 de Judas 1. A batalha pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Oh, meu irmão, minha irmã, que batalha foi que os apóstolos, os homens de Deus passaram para conservar fé, para batalhar contra, na época era do gelo ali também, não tomasse a primazia de tudo naquela época, e hoje a era do gelo está estabelecido aí. Eu sei que você pode achar até um pouco estrondo a maneira e o modo que falo, que você quase não se ouve mais dessa forma, porque muitas das vezes tem mortos pregando a palavra de Deus, porque eu vejo, eu olho na rede social, eu ouço eles, eu fico buscando para ver se acho alguma coisa. O que é que acho? Irmão, minha irmã, eu quero dizer a você este dia de hoje que você é muito abençoada, abençoado. Cuidado com os olhos de inveja, pessoas invejosas para contigo, e suas coisas estão indo mal porque tem muito olho grande. Isso é carniceiros mortos que está conservado pela essa era do gelo hoje, trazendo essa oba-obazinho e as pessoas afundando-se, porque é uma era que está congelada, precisa ser conservado esses cadáveres que estão pregando a palavra hoje, então, em pessoas mortas, né, que estão enterrando os seus mortos, precisa também ser conservados com palavras, com dizeres mortos. Só sabe falar de inveja. Só está faltando mandar as pessoas ir logo ali, procurar uma casa de mãe de santo, de pai de santo, e tomar um sacudimento, tomar um banho de folha. É o que eles, porque só fala de inveja, só fala da dificuldade das pessoas. Eles são os mortos conservados nesta era de gelo, para lhe enganar, trazer engano, dormência para a sua mente e deixar você com sua mente preocupada. Ah, inveja dali, deve ser o vizinho, deve ser uma vizinha ali, deve ser um amigo ali no trabalho, deve ser algo. Isso é conversa de feiticeiros, de mortos, conservado por esse gelo, e o fogo do Senhor precisa queimar, acender a chama do Senhor em você e despertar, beliscar sua consciência para ver se você desperta e sai dessa placa de gelo que esses pregadores lhe lançaram, porque diligentemente, com pressa, eu preciso vos exaltar-vos.
porque preciso exortar-vos pela batalha da fé, que uma vez foi entregue aos santos. E eu quero te dizer, meu amigo, minha amiga, Deus, ele não é Deus de mortos, Deus é um Deus vivo, poderoso e grande, que pode aquecê-la e derreter este gelo que você se encontra enfadado hoje, agora mesmo, com essa conversinha mole de olhado, de inveja, de coisas, trazendo você a preocupação. Não se preocupe com praga de inveja, não se preocupe com o negócio de as coisas estão dando errado, tudo sempre deu errado, a vida toda, deu toda a vida as coisas erradas para o Senhor Jesus. Mas ele teve o poder de Deus para a conservação da fé e trazer essa chama para os seus apóstolos, no qual ia passar o seu mal um bocado também, e ter a conservação da fé para trazer aos irmãos. E o que é que estão trazendo hoje, infelizmente? Você vê aí na rede social, é uma inveja, é um olho grande ali, a sua casa não está indo para frente porque as pessoas estão com olhado com você e tem destruído a sua vida, a sua família. Isso é conversa de político, de enganadores. É o melhor deles, desses que estão carniça conservada por esta era do gelo, que conservou essa carniça para trazer males a você. Porque se eu sou homem de Deus e só sei falar de multiplicação de finanças, só sei falar de inveja, dos males que está indo na sua vida, ou desunião no meio da família, que é por muita inveja, isso daí eu sou o pregador mais derrubado de quinta categoria que o mundo pode ter. Eu preferia até Judas Iscariote, aquele que vendeu a Cristo pregando para você, mas não queria esses cadáveres conservados por gelo, nesta era do gelo que estamos vivendo e atravessando. Pode crer no que eu estou lhe dizendo. Estou lhe dizendo com aquilo que eu não ouço as pessoas falar. É o que eu vejo. Se eu, negociador da fé, lhe trago uma tática, uma prática só para você ficar preocupado e que você precisa fazer algum tipo de ritual, vir na minha igreja e que nós temos que fazer um ritual aqui, tem a garrafinha disso daqui, tem uma chave daquilo ali, tem um sal grosso daqui, tem a camisa da vitória marcada com minhas digitais e você precisa pagar para isso ali. Isso é obras de feiticeiros e feiticeiras. Infelizmente, não posso lhe, como posso dizer, não posso lhe prender isso para você não viver no mundo do engano e seguindo esse cadáver conservado por esta era do gelo que estamos vivendo. Nós temos que ter o fogo do Senhor, porque o Senhor não está morto, mas tem mortos dizendo que está servindo a Ele agora mesmo. Você precisa, meu irmão, minha irmã, com diligência, despertar para trazer a conservação do que, Judas? Não é Judas Iscariote, não. É o irmão de Tiago, viu? Necessito escrever-vos, exortar-vos a batalha, trazer a memória, a lembrança da batalha que nossos irmãos biblicamente passaram por grandes lutas e batalhas. Não estava falando em nenhum momento aqui de inveja, de coisa, não estava prosseguindo com o Senhor na frente. Porque maior não é o que está no mundo, é o que está em nós, mas para estar em nós, Deus não habita em mortos conservados por essa geleira que está aí. Ele não habita. E se habita, venha bater de frente comigo e mostre. É engraçado que a minha esposa, uma certa feita, estava dizendo que a maneira que eu prego
parecendo uma pregação de irritado, de pregando afronta, coisa, mas a minha maneira de ser. Eu preciso despertar os meus irmãos e as minhas irmãs. Eu não posso estar preocupado com o que minha mulher diga, com meu irmão diga e que meus filhos pensem. Eu tenho que prosseguir com aquilo que foi colocado nas minhas mãos. Tentar tirar o povo dessas condições caídas de geleira, quebrar este gelo dentro de você e o fogo do Senhor entrar. Aí é claro, eu vou me deparar com situações, com palavras, com dizeres estranhos, porque jogaram na mente das pessoas um gelo ali, um pouquinho de esfriamento aqui, um gelo seco ali, uma conservação. Mas a conservação maior que nós devemos ter é a batalha da fé que nossos irmãos do passado tiveram. E a batalha da fé, meu irmão, minha irmã, sinto muito lhe decepcioná-la neste momento, é que você precisa estar atento que o mal há de vir, o mal está aí, o mal pode se colocar diante da sua presença, entrar em sua vida, mas maior o que está com você ou com o que está com o mundo, que está com o maligno. Mas com essa geleira, com esta era do gelo, com esse esfriamento, esse aquecimento, conservação de gelos para corpos está aparentemente, porque vocês sabem, né? Eu não estou falando uma coisa aqui ignorantemente. Você sabe que você pegar um cadáver aí e deixar em uma freezer com todo o vapor de gelo, ele vai estar sempre ali, bem conservadinho, mas por dentro está tudo travado, parado, sem fé de coisa alguma e traz ao povo uma inveja ali. A sua casa não está indo para frente porque tem alguém olhando para aqui. As coisas não vai bem ali porque você precisa vir aqui fazer a oração de não sei lá das quantas. É o meio que eles usam para lhe enganar. Como é que os políticos fazem para lhe enrolar? Ele enrolou. Você aí que vota, eu também voto, eu também sou cidadão brasileiro, voto, cumpro com minhas obrigações com a lei, a justiça dos homens, mas a conversa do homem foi que ia lhe dar uma coisa maravilhosa, ia lhe dar pinga. E aí todos se afundaram. Engraçado que até os evangélicos que disse que, porque são mortos, né? Os mortos que seguem os seus mortos, né? Já está com a geleira, preferiu seguir um meio aí e... Não, o homem agora vai trazer carne, porque são carnais. Carrega a Bíblia, mas estão na era do gelo congelado, porque você sabe, carne precisa ser conservada pelo gelo, são carnais, estão atrás de carne, comer. Então o homem enganou, enrolou um bocado de evangélicos aí, ele está no poder, tudo bem? E ele não podia não estar no poder, porque quem está tratando, quem está conversando, quem está falando, quem está manipulando a mente das pessoas. Cadáveres já em decomposição, mas que a era deste gelo conservou a parte de fora. Paredes branqueadas, mas por dentro cheio de árvore de rapina e o povo seguindo e indo de mal a pior. Eu não estou falando daquele que gosta de tomar um uísque. Não, eu não estou tratando com aquele que gosta de fumar suas carteiras de cigarro. Eu não estou tratando com aqueles até que gosta da sua jogatina. Não, esse daí não. Eu não estou falando com aquele profana, que tem sua vida já aí, desgraçadamente, que precisa vir para o Senhor também, se libertar. Mas para ele ser liberto, servir ao Senhor, o quadro de vida desses profanos mudar, é claro que eles precisam ver vida em nós. Não esse esqueleto aqui, bem posicionado, bem arrumadinho, bem chocante na maneira de se ver, mas dentro cheio de árvore de rapina e nesta era de gelo conservado. Só é um cadáver conservado em cima de um altar.
só é um cadáver conservado por esta era de gelo, por um bloco de gelo, em cima, dentro de uma igreja, e trazendo morto, enterrando os seus mortos cada vez mais, e pessoas seguindo, pessoas indo, pessoas seguindo, pessoas indo, mortos! Eu preciso, com diligentemente, trazer a vocês, porque a necessidade de escrever, vou exortar-vos a batalha da fé que uma vez foi entregue aos santos. E nós sabemos que essa batalha, a fé que os irmãos fizeram, batalharam, isso traz conservação aos santos. E cadê os santos e as santas conservadas? Que eu não vejo conserva nenhuma, eu vejo é mais mortos. Conservado até pela geleira que está aí, nessa era de gelo que está aí. Mas fogo, vida de um Deus vivo, todo-poderoso, porque é muito fácil, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É muito fácil mencionar isso. Você vê até o cara com a garrafa de cachaça aqui, um cigarro aqui, dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E não tem faltado mesmo. Não falta a cachaça e nem falta o cigarro na mão dele, não falta o dinheiro para ele comprar. Mas qual o Senhor? E aí tem evangélico até que diz, não, ele é abençoado mesmo, o Senhor está abençoando com a garrafa de cachaça, o cigarro, isso é bênção de Deus. Ele trabalha, o que importa, se ele trabalha, Deus abençoa. Pode ser um Deus que está abençoando ele, mas um Deus de letra de D minúsculo. Mas os evangélicos estão dizendo, não, é Deus está na vida dele, é uma benção. Já viu uma benção andar nas condições que está andando, desgastando a sua vida, a sua alma com treva, com a vida desgraçada que leva, isso é Deus? Só se for o Deus de chifre, eu quero ele bem distante daqui. Se você crê aí, fique lá para você. Eu estou fora. Porque a minha fé foi conservada pelos santos. Pelo que diz os apóstolos e os profetas. Isso serve para você, meu irmão, minha irmã? Meu amigo e amiga, será que serve? Hoje, eu não vou lhes demorar. Agora o versículo 4, porque introduziram, isso é o apóstolo São Judas dizendo que alguém se infiltrou. Pessoas com conservação, com gelo, fora, cuidando de um corpo. E você veja que os pregadores, eles são bem aperfeiçoado nas estruturas dos músculos, o seu corpo é bem conservado, mas dentro todos mortos. Então introduziram-se alguns com essa geleira, com essa frieza, com essa mortandade, enterrando os que ouvem ele também. Porque quando você dá credibilidade a um morto, meu irmão, ah não, mas ele está carregando um caixão, ele está indo para o cemitério, ele tem carregado um morto. Ele carregou o caixão, tem pessoas que trabalham no cemitério, bota aquele caixão em cima de um carrinho e leva ali para enterrar os seus entes queridos, e é um morto carregando o caixão. Porque o que traz vida às pessoas é o Espírito Santo do Senhor. E quando você fala da palavra, os que dizem que estão com a palavra o rejeita e diz que está vivo isto. Eu nunca usei entorpecente na minha vida, tá? Eu nunca usei droga. Então, dificilmente serei enganado por conversinha de mortos, enterrando os seus mortos, carregando os seus caixão e dizendo que está vivo porque estava enterrando um morto. Se engane com isto. Porque introduziram furtivamente alguns, nos quais já antes estava escrito. Judas, então quer dizer que está escrito que incrédulos, pessoas conservadas por esta era do gelo, mortos, introduziram-se. E está escrito que ele participaria das coisas do Senhor e afundaria os cadáveres também que estão ouvindo ele nesta hora.
Em algum lugar aí, em alguma campainha ou campanha que fazem. Ah, então está escrito. Vamos lá. Está escrito para que este mesmo juízo, homens ímpios, olhe, que convertem em dissolução. Ih, rapaz, Judas, que coisa é essa? Já nesta época, nesse tempo, estamos vivendo um tempo tão moderno, onde as pessoas sabem de tudo, bem informadas, mas quando você olha, dá até dó no quadro. Eu não estou falando de um bêbado, não, viu? Eu estou tratando aqui com os cristãos ou cristãs, servo de Deus ou serva de Deus. Eu não estou tratando com um bêbado. Agora, é claro, se o bêbado que for me ouvir, você que gosta de uma maconha, né, que está afundado nisso aí, você que está afundado na sua cocaína, afundado nas suas pedras, afundado nas suas bebidas, afundado lá no prostíbulo, afundado nas suas maracutagens, engano, roubos. Isso serve. Pegue a ponga, desperte. Possa ser que você seja uma ferramenta que está morto por não ter recebido o Espírito Santo do Senhor, mas amanhã pode estar ajudando até um cristão mesmo a trazer a conservação da fé diligentemente. Corra, meu irmão. Você está nesse quadro caído, porque eu trato aqui com todos. Mas o alvo aqui é os cristãos, é os evangélicos. E eles podem até lá do outro lado dizer: ah, eu já tenho um pastor que cuida de mim. Eu já tenho um ser espiritual aí que já fala comigo. Eu não preciso ouvir essas coisas duras de alguém, não. Desqualificado, não tem. Será? Ele provavelmente não tem uma formatura de teologia, não tem para falar nessa grosseria toda, nesses moldes grotescos. Ele deve ser um desqualificado aí. Mas não estou morto. Não sou conservado por gelo nesta era de gelo que estamos vivendo. Eu espero, meu irmão, minha irmã, antes que a vossa senhoria, a vossa excelência venha criticar-me a mim, que você se converta para o Senhor, ainda com sua Bíblia na mão. Desperte, acorde, para com que essa pedra de gelo que está acorada em você, presa em você, lhe engessou todo, tire você deste quadro que você se encontra. Você sabe, você tem orado e mais orado, feito campanhas e mais campanhas e não tem obtido a resposta. Por que você não tem tido essa resposta? Porque você serve a Deus e Deus de balde. Morto, o balde só está cheio de água, gelada, fria. Então, não vai ter como ter vida, porque Deus, ele é fogo. E fogo consumidor de transgressões e pecados, caminhos errados, crença errada, igrejas erradas, vidas erradas, para com que acheguemos para o Senhor. E Ele possa tratar com você. Esqueça esses dogmazinhos, essas historiazinhas. Você precisa de um profeta. Por isso que eu estou no quadro que estou. Provavelmente, se eu estivesse na igreja que eu comecei, eu era outro, engessado, empedrado, mas graças a Deus conheci um profeta chamado William Marlon Branham, que trouxe um despertamento melhor, trouxe uma visão melhor, o colírio pôde cair nos meus olhos, e eu ver o timbre das coisas, o meio como a igreja está percorrendo o caminho, e eu estou de contramão a tudo isso que está aí. Eu estou. Eu sei que você não está, você acompanha elas. E eu deixo os mortos enterrar seus mortos. Porém, eu vou na contramão disso que está aí. É estranho para você, né? Eu sei que é. Mas Judas está falando aqui. Deixa eu trazer até um pouquinho para perto. Ó, focar bem. Trazer para perto aqui. Olha, Judas tem o título aqui, olha. Contra os falsos mestres. Agora, você não parou para pensar, sim, se na época de Judas, os falsos mestres,
os falsos doutores já estavam se introduzindo e ele precisou diligentemente correr, escrever, tratar com o povo para exortar-vos à batalha da fé, na qual uma vez foi entregue aos santos, para com que os santos não perdessem essa fé, esse fogo, a chama do Senhor, que uma vez foi tratada e trabalhada com os apóstolos. E cadê ela hoje? Está na sua igreja? Está com você em sua casa? Está com você em seu quarto? Ah, está com você na rua, no seu trabalho? Essa conservação da fé aos santos está conservado aí? Pelo fogo, chama do Senhor? Ou conservado pela era do gelo e um homem empedrado ou uma mulher empedrada, mortos, conservado pelo gelo, cheio de ave de rapina, sepulcro, calhado, paredes branqueadas, pregando para você, cuidado, essa inveja que está aí, mas Deus vai quebrar todo o laço. Ore o Salmo 91, 70 vezes. Isso é usar de repetição, isso é antibíblico. E eu venho trazer, exortar-vos para conservar a batalha da fé que uma vez foi dada aos santos. Você acha quem aqui, nesta Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor, alguém orando o Salmo 91 70 vezes, 20 vezes, 15 vezes? Ache aí isto alguém fazendo e eu me converterei à sua igreja. Tá? Me ache aí o Salmo 91, o salmista Davi dizendo, ou alguém mencionando tal coisa, ou o apóstolo, Jesus mesmo. Olha, você tem que orar o Salmo 70 vezes 7. Você tem que orar o Salmo 21 vezes, o Salmo 91. Se você achar isso escrito, meu irmão, eu largo até essa pastorada minha aqui, você servo do Senhor. Vou virar porteiro lá na sua igreja. Vou, porque você está me apresentando o que está escrito, que os apóstolos fizeram, Jesus deu ordem. Ore o Salmo 91 70 vezes. Faça essa campanha para a maldição cair. O diabo nunca teve medo do Salmo 91. Ele tem medo do nome que está acima de todos os nomes, que é o Senhor Jesus Cristo. E falta fé em você para crer nisto. Mas se introduziram alguns. Como o apóstolo São Judas aqui na sua epístola está narrando, versículo 4. Todo no livro 1 de Judas, só há um livro dele. E o versículo 4, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estava escrito para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça do Deus. Oi? E nega a Deus único, dominador, Senhor nosso Jesus Cristo. Então está introduzido muitos, não é alguns, que no tempo de Judas aqui foi alguns. O profeta tem uma mensagem chamada sem dinheiro. Sem dinheiro e sem preço. Pregado em 1959, o profeta William Marlon Branham, este que está aqui. Ele faz a narração de um moço na qual ele estava pisando em gelo fino e este moço chegou a afundar, o gelo quebrou e ele desceu. E alguém que podia ajudá-lo correu e se afastou e começou saindo dizendo, os fanáticos, algum fanático ali afundou no gelo, deixou o homem lá para morrer. E a sua namorada estava ali próximo e correu para tentar ajudar e ela não conseguiu, deu a mão, ele era muito pesado e de repente um homem no alto de uma colina com a sua bicicleta ouviu os pedidos de socorro. E este socorro, o moço largou sua bicicletazinha, desceu a montanha para ir naquela geleira e de um modo e de outro conseguiu estender a mão e salvá-la, os dois.
E depois desse moço ter saído, ele disse: eu lhe devo quanto da minha vida? E esse moço disse: a mim você não deve nada. Então você veja, meu irmão, minha irmã, quanto você deve da sua vida a Deus, ao Todo-Poderoso, porque Ele pagou um alto preço ali no Calvário para com que você não tivesse afundados e afundadas nesse gelo que está atravessando hoje, para com que esteja gritando, clamando, pedindo por socorro e resposta não tem tido, porque é uma pessoa que foi salva, mas o verdadeiro devido valor, que é para ter e crer na sua palavra e obter a resposta de Deus, não tem tido, porque tem entrado pelo rol da incredulidade, de mortos conservados por um bloco de gelo, pelas suas geleiras, cheio de ave de rapina hoje, e só fala para você: orais o Salmo 91, 21 vezes, essa maldição cai por terra. E eu faço o desafio a você: quantas vezes você já orou o Salmo 91? Qual o resultado que você teve? E eu lhe desafio, eu faço um desafio a você mesmo agora, você aí que vai me ouvir hoje, amanhã, daqui a 15 dias, um mês. Ore o Salmo 91 na frente de um endemoniado, que eu quero ver aquele demônio ir embora. Porque ele teme, é o poder do nome do Senhor Jesus Cristo, não o Salmo 91. O Salmo 91 teve o seu tempo, a sua era, o seu momento de resposta, mas foi para Davi. Davi era perseguido pelo governante. Você nem perseguido e nem perseguida é pelo seu governante. Muito pelo contrário, seu governante disse que ia encher sua barriga de carne. Ele dá bebida e você botou ele no poder. Meu irmão, minha irmã, que Deus assim possa estar abrindo os vossos olhos. Eu nem almocei ainda, já é exatamente 3 horas. Separei um momento aqui para tratar da palavra do Senhor contigo. E meu irmão e minha irmã, amigos e amigas, escape desse gelo. Peça o poder de Deus para romper esse bloco de gelo, essa conservação da carne, e você vai ver a podridão que se encontra essas denominações hoje, com seus dogmas e meio e modo para tentar trazer solução para a sua vida. Se tivesse solução do Senhor nessas denominações hoje, eles não adentrava tantas vezes saindo em campanha, entrando em campanha, saindo em campanha, entrando em campanha. Por que está entrando em campanha e saindo em campanha? Porque não tem resposta do Deus vivo e altíssimo que eu conheço. Que Deus abençoe cada um de vocês. Grande Deus, Pai justo. Obrigado por essa porção, Senhor. Que o Senhor possa estar abrindo o entendimento do meu irmão, minha irmã, que a consciência dele e dela venha ser beliscada neste momento pelo teu Espírito. E os olhos dele e dela venham ser abertos, Senhor, e despertar do quadro que se encontra. E escape deste caminho que estão percorrendo, na qual eles é para estar na contramão, mas está indo em favor, e é o mortos, enterrando os seus mortos. Mas se tiver algum filho teu, alguma filha tua, Senhor, que o Senhor precisa tratar e tirar deste quadro mal caído, derribado, eu te peço, Senhor, estende a tua mão para ele e para ela neste momento e ajuda. E aqueles ainda que não te servem, que não temem ao Senhor, se é filho teu ou filha tua, Pai, trata também, tira deste quadro caído, das enfermidades, do mal que tem assolado as famílias e a vida, porque tem dado lugar ao diabo, e ele não é brincadeira. Mas, Senhor, tem de misericórdia e age com mão forte, eu te peço. Em nome de Jesus Cristo, amém.